eu te pergunto até quando você vai continuar, né, nesse ritmo, nesse círculo vicioso. Eu penso que a gente acaba entrando nisso ainda na faculdade. Eu participei 7 anos ali como preceptor da graduação, também participei como preceptor da residência médica. E na graduação, geralmente, hoje está em torno de 40 horas semanais, que precisa ser cumprida ali a bunda na cadeira, né, assistindo aula, 40 horas. E aí, que horas que esses estudantes, né, realmente leem, eles estudam? E isso piora na residência, que são 60 horas que você precisa cumprir no serviço, que horas, né, esse residente estuda realmente, né? Então, a gente acaba começando a entrar, eu defendo que a gente entre em transe, né? É um transe, é uma coisa que a gente vai se conformando. Não é assim mesmo, a vida do médico é assim mesmo, né? Começa lá na faculdade. Quantas vezes na faculdade também você já tem ali 40 horas de currículo, né, curricular, da faculdade que ela te exige, aí depois você ainda se mete num monte de coisa extracurricular. PAIC, PIBIC, MAIC, ZUIC, sei lá, um monte de IC. Você começa a dar plantão, enfim, aí você não tem tempo, você já começa a destruir a sua saúde ali dentro mesmo da faculdade. Na residência aquilo piora. A residência você recebe uma bolsa pequena e você uma outra coisa do círculo vicioso, né, que digamos assim, que piora esse círculo vicioso é que quando a gente se forma em medicina, todos os créditos de todos os bancos se abrem para o médico, né? Aí o médico vai lá, compra logo um carro importado e compra um apartamento, uma cobertura, um apartamento na cobertura. Aí a gente fica por aqui de dívida, ó, endividado até o último fio de cabelo. Aí a gente paga isso como? Se matando de trabalhar, piorando esse círculo vicioso. E aí você não tem tempo, você não tem dinheiro, você tem um monte de bens que você não tem nem tempo de usufruir. Eu lembro da minha época em que eu dava 40, 50 plantões por mês e eu ganhava 30 mil reais para cima e eu simplesmente não tinha tempo de comer, comia dentro do carro, né? Quem se identifica aí com isso, né? Comia dentro do carro, ou então fast food no plantão, dormia em macas duras ou então em colchões cheios de mofo, mas tinha um apartamento massa lá, entendeu? Meu carro, um carro bacana, mas vivia nos estacionamentos de hospitais. Para que eu pudesse ver minha família ou minha namorada na época, eu tinha que fazer coisa errada. Eles tinham que me pegar lá no domingo no plantão, eu tinha que fugir do plantão no horário do almoço, um colega ficar me cobrindo, fazendo coisa errada, sabe? Querendo burlar a lei da física, fazendo o jeitinho brasileiro para poder ter um momento de socialização com a minha família. Errado. Eu não sei se você passa por isso, mas até quando? Se você passa por isso, até quando você vai submeter a isso? Até quando? Eu estou aqui, né? Nosso projeto existe para te dizer que você não precisa passar por isso, você não precisa de jeitinho, você não precisa se matar literalmente de trabalhar, você não precisa perder seu casamento. Eu tenho colegas que tinha um colega, um colega médico que dava plantão comigo na época que eu dava plantão, que ele falava assim: Sidney, 5 anos da minha vida, eu vou passar 5 anos, eu vou continuar fazendo esses 50 plantões de 12 horas por 5 anos, aí eu vou construir meu patrimônio e depois eu paro. Só que talvez quando ele estava com 2 anos nessa vida de 50 plantões por mês, a esposa se separou dele. E ele já estava no segundo casamento. Então, assim, é humanamente impossível você manter um relacionamento onde você fica mais tempo no hospital do que em casa. Não tem relacionamento que suporte, que aguente isso, concorda? Então, até quando você vai suportar isso, né? Até quando o seu corpo vai suportar isso, né? Eu lembro que nessa época que eu vivia de plantão, né, basicamente, vivia correndo de um lado para o outro, mais ou menos 26 anos. E para que eu pudesse fazer minha rotina de 36, 48 horas de plantão, era no analgésico, no anti-inflamatório direto, direto. Para dormir, às vezes tinha que tomar ali algum medicamento também para poder dormir, naquelas 2, 3 horinhas que a gente tinha, né, no intervalo que a gente dividia a escala. Enfim, então o círculo vicioso da medicina, pessoal, a gente entra nele de forma inconsciente. Mas fazendo analogia para que você possa entender, para ficar mais claro em relação ao círculo vicioso, é o seguinte: imagine que você pudesse falar com um peixe. Se você pudesse falar com um peixe e falasse assim: peixe, sabia que existe vida fora d'água? O que você acha que o peixe ia dizer?
ele ia dizer, duvido, jamais. Né? Quem já assistiu aí, tem até um filme da Disney, mas ele demorou para realmente acreditar que existia pessoas, né, que existia vida fora do mar. Olha que interessante. A mesma coisa pode estar acontecendo com você. Você, a maioria dos médicos acredita que não existe vida fora do círculo vicioso. A maioria dos médicos acredita que o círculo vicioso é a única saída, é o único caminho. O nome do filme é Luca, da Disney, lá no Disney Plus. Se você for assistir, você vai ver que é isso. Uma outra analogia, isso já é um pouquinho indo para... Isso é uma analogia que quem usa muito é um grande mentor meu, o Flávio Augusto da Silva, que é um bilionário brasileiro, né, empreendedor, empresário, né, o fundador da WhatsApp. Ele fala assim, ó, pássaros que foram criados em gaiolas acreditam que voar é impossível, ou que a liberdade não existe, ou que voar é uma doença, que é perigoso, sabe? Com todo carinho, com todo respeito e com toda empatia do mundo com você, colega médico, que eu nem conheço. É com você mesmo que eu estou falando. Se você parar para pensar, talvez você seja um pássaro, né, que foi criado em gaiola, dentro de uma gaiola, que quando eu venho e falo para você que você pode voar, que eu venho e falo assim, colega médico, existe colega médico, você consegue voar, é possível sair dessa gaiola e encontrar muito mais comida onde você quiser.